Olá, sejam bem-vindos ao canal Compliance. Pessoal, uma alegria estar aqui de novo com vocês e é uma alegria saber que vocês têm nos dado audiência toda semana e que essa audiência está crescendo. Em breve, como eu falei no último vídeo, a gente vai ter o Compliance Across Americas esse ano em conjunto com a OSB, com o Pacto Social, tudo num evento só. É para ser o maior evento de compliance do ano, de ética e integridade. Então acompanhe as notícias aqui no nosso canal. Falamos da nossa meta também. Falei para vocês do João Pedro, meu filho lá em casa. Ele já está me dizendo, pai, ele analisa, é meu consultor técnico para YouTube. Ele está começando a me dizer como melhorar, ele analisa os comentários de vocês e a gente já está preparando um vídeo também de compliance e ética para crianças. Estamos falando com as escolas também. Ele vai aparecer aqui. Agora, o João Pedro me disse que todo vídeo eu tenho que começar a falar da minha meta. A gente tem que chegar nos mil inscritos agora o quanto antes. Então, ajude a gente, chame seus amigos, e se inscreva no canal, clique no sininho e vamos fazer esse maior canal de compliance do Brasil. Hoje eu tenho a honra e a alegria de ter aqui comigo o Douglas Casagrande, que além de ser um amigo querido, um cara que eu admiro bastante, é uma pessoa que tem uma trajetória muito legal, que vai falar de um outro aspecto de compliance que a gente não tratou aqui no canal Compliance ainda, mas que é extremamente atual, extremamente desafiador, especialmente falando do Brasil, né, que é um setor que do ponto de vista de compliance tem estado na mídia, nem sempre positivamente nos últimos anos, e tem agora figuras fantásticas com uma capacidade de auditoria, de conhecimento em compliance que estão começando a trabalhar numa, digamos assim, numa disseminação do compliance, na implantação do compliance, que é o setor das estatais. E eu tenho aqui, então, meu grande amigo Douglas Casagrande, que é um especialista nisso, sabe como ninguém sobre o tema, e é uma alegria te ter aqui conosco, Douglas. Tudo bem? Seja bem-vindo. Doutor Giovanni, para mim é sempre uma alegria aí receber os teus convites. Sempre costumo atender prontamente, porque eu sei que tu é um baluarte aí do compliance em termos nacionais e, por que não dizer, globais, né? Então é sempre um orgulho estar aí partilhando esse espaço contigo, principalmente um tema que para mim é tão caro, que é o compliance, né, no setor público e principalmente nas estatais, né? Douglas, eu te conheço, sei da sua capacidade, sei que muita gente em casa conhece também, especialmente os nossos colegas do Rio Grande do Sul, mas eu queria agora te dar a oportunidade de falar um pouquinho da sua experiência na área de compliance, especialmente no setor público. Fala para a gente um pouquinho da tua trajetória profissional. Certo, perfeito. Bem, eu comecei minha carreira atuando em grandes empresas, né, como o Grupo Gerdau e Grupo Fompar. Para quem não conhece, era a franquia da Coca-Cola no Rio Grande do Sul. E, enfim, nessas empresas já atuava justamente em controle, auditoria, enfim, e essa parte mais gerencial de conformidade, né? Posteriormente, ingressei por meio de concurso público como auditor do município de Porto Alegre, na Controladoria Geral do município, e, posteriormente, em 2014, ingressei na carreira de auditor do Estado na Contadoria Auditoria Geral do Estado, que justamente é o órgão central de controle interno do Estado do Rio Grande do Sul. Na CAGE em si, que é onde eu tive a oportunidade de conhecer também nesse trabalho de regulamentação da lei das estatais, a gente teve um trabalho muito profícuo junto com todas as estatais do Rio Grande do Sul, Banrisul, CE, Corsã, EGR, enfim, o Estado do Rio Grande do Sul tem algumas estatais de relevância aqui para o Estado, e justamente foi um desafio bastante grande, porque era um tema que não era muito abordado no setor público até então, né? Nós tínhamos aí o surgimento de toda uma legislação de compliance e anticorrupção no Brasil, primeiramente com a lei de lavagem de dinheiro, enfim, a própria lei antitrust, que criava os programas de conformidade do CAD, né? E com a lei das estatais, surgiu então a necessidade de se criarem programas de compliance e conformidade nas estatais em si. Então, por meio da CAGE, atuei junto com as estatais para justamente auxiliar, né, na estruturação desses programas nas nossas estatais. Muito legal, viu? Estou falando para vocês, o cara sabe do que está falando. Então, eu queria iniciar esse assunto porque o tema do nosso vídeo de hoje é compliance em estatais.
E aí o pessoal de casa pode pensar, tá, mas não é tudo compliance, não é tudo a mesma coisa, não tem um modelinho que a gente aplica para todo mundo? Veja o nosso vídeo inicial lá sobre o que é compliance, que a gente já falou sobre essa questão de modelinhos. Mas vamos lá, Douglas, né, com essa sua experiência assim, na área pública, especialmente no âmbito das estatais, você nota alguma diferença? O que tem de específico no compliance das estatais? Podia ajudar o pessoal de casa a entender um pouquinho melhor isso? A lei das estatais podia nos ajudar um pouquinho a entender melhor o tema? Perfeito. Até é importante colocar, né, que agora eu estou tendo a oportunidade de também estar do outro lado do balcão, né? Eu tinha muito a visão do auditor, né, de 2014 aí até o final do ano de 2019 atuei auditando estatais e recentemente recebi o convite, então, para ser justamente o Chief Compliance Officer da Corsan, né? A Corsan, para quem não conhece, é a estatal de saneamento do estado do Rio Grande do Sul. Então, uma grande empresa e atende 317 municípios, né? Mais de 6 milhões de habitantes atendidos, e justamente uma empresa que tem amplas necessidades de implementação de estruturas de compliance, né? Então, aqui eu exerço a função de superintendente de governança corporativa, gestão de riscos de conformidade, e sou, enfim, o executivo responsável por toda a estruturação desse nosso programa. Então, a Corsan, entre 2017 e 2020, ela avançou bastante, principalmente em termos de governança corporativa, né? Profissionalizou o seu conselho de administração, a sua própria diretoria, criou uma auditoria interna, criou um comitê de auditoria estatutário e criou também a superintendência da qual eu estou à frente hoje, né? Inicialmente ela era uma superintendência de controles internos, gestão de riscos e compliance, e com as necessidades atuais da empresa, de acesso a novos mercados, de captação, enfim, de novas linhas de financiamento e acesso ao próprio mercado de capitais, se entendeu uma necessidade maior também de dar alguma relevância para a governança corporativa. Mas, enfim, afora esse contexto específico aqui da Corsan, é importante relatar como se deu esse processo da lei das estatais, né? Lá em 2013, tivemos o surgimento da lei 12.846, foi justamente a lei anticorrupção, que criou todo um novo ambiente para todas as empresas, né? Seja privadas ou estatais, né? Criou aquela figura propriamente do compliance empresarial de maneira mais específica, enfim, consolidou com uma legislação anticorrupção. Com a lei das estatais, esses conceitos eles foram ampliados e estendidos às empresas estatais, ou seja, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. O surgimento da lei das estatais ele se deu num contexto muito específico da Operação Lava Jato, né? Teve toda uma pressão social, enfim, muito embora já houvesse um mandamento constitucional na nossa Constituição de 88, de que se criasse um estatuto específico para as estatais, se regulamentasse o funcionamento das empresas, até então não havia, né? E esse processo ele foi, de certa forma, catalisado, de modo a termos a aprovação em 2016 da Lei 13.303, com todos os dobramentos da própria Operação Lava Jato e todos os acontecimentos na Petrobras, né? Quem tiver algum contato com essa lei e tiver a oportunidade de ler a sua estrutura e todos os documentos que ela cria, vai verificar que ela está muito inspirada, inclusive, em todos os fatos que ocorreram dentro da Petrobras, né? Então, ela criou uma série de mecanismos de integridade, necessidade de estruturas profissionais de gestão, comitê de auditoria estatutário, auditoria interna independente, reportando direto para o Conselho de Administração, também uma área específica para compliance e para gestão de riscos, que veio a calhar é a área da qual eu estou à frente hoje na Corsan. Então, assim, embora possa parecer que é muito diferente o compliance numa empresa estatal, o viés que a lei das estatais dá é de tentar trazer alguma similitude justamente com as estruturas de governança corporativa das empresas privadas, né? De modo que nós temos um funcionamento de fato empresarial, de que se compatibilize, enfim, a necessidade do interesse público adjacente de criação dessas estruturas com o profissionalismo de um funcionamento de fato empresarial, né? Então ela traz uma série de requisitos, a começar por fixar controles sobre condutas e mecanismos de fiscalização, necessidade de transparência de informações empresariais, controles de conduta, estruturas de controle, mecanismos específicos de seleção para os administradores,
necessidade de firmatura de um compromisso dos controladores públicos com a eficiência dessa estatal, uma série de requisitos de transparência, trazendo a necessidade de publicação de uma carta anual de governança corporativa e políticas públicas. Inclusive, no mês que passou agora, a Corsã divulgou a sua primeira carta de governança corporativa. Então, é basicamente um documento no qual os administradores eles firmam o seu compromisso de justamente administrar uma estatal da mesma forma que se administra uma empresa profissional, porém compatibilizando com a sua missão pública, no caso da Corsã, com a sua missão de oferecer tratamento de água e de esgoto para a população gaúcha. Também a necessidade de criação de instâncias responsáveis pela guarda das condutas éticas da empresa, com a criação de um código de ética específico, né? Criação de comissões de ética e de um comitê de auditoria estatário que seja responsável justamente pela guarda desse grande instrumento, né? E do mesmo modo que se criam, então, estruturas para comportamentos éticos, políticas de integridade, códigos de ética, também há necessidade de criação de canais de denúncia, também nas estatais. Assim como existe a necessidade em empresas privadas, se trouxe esse mesmo conceito para as empresas estatais. Então, a Corsã, por exemplo, possui um canal de denúncias, onde qualquer funcionário, qualquer stakeholder da empresa pode fazer uma denúncia, vai ser recebido tanto pela comissão de ética quanto pelo comitê de auditoria, que vão efetuar, então, investigações e o respectivo sancionamento das pessoas ou dos agentes envolvidos, eventualmente, nessas irregularidades. Então, vejam que é uma série de instrumentos que tentam trazer justamente profissionalismo para a gestão das estatais, né? Profissionalismo e integridade. Esse viés de compliance foi justamente, digamos assim, afetado por todo o cenário anterior à lei, né? Aquele cenário que começou ali com toda a questão da Lava Jato e algumas ocorrências no meio empresarial, enfim, construtoras envolvidas em grandes esquemas de corrupção, né? Então, de certo modo, há uma tentativa de se criarem estruturas que blindem as empresas estatais de ingerências políticas e de malversações da própria gestão da empresa, né? Então, basicamente, quando a gente fala de compliance numa empresa estatal, nós não estamos falando de nada tão diferente assim de uma empresa privada. É lógico que há dificuldades inerentes ao modelo de uma gestão estatal, né? Por exemplo, a sensibilização de funcionários não é tão simples e tão facilitada quanto uma empresa privada. Os mecanismos de premiação, eles não são mecanismos tão flexíveis, né? Tu não consegue, por exemplo, premiar um empregado público, eventualmente com um bônus, por exemplo, por participar de uma denúncia ou por auxiliar um eventual desbaratamento de um esquema de corrupção. Enfim, as ferramentas elas são um pouco mais mitigadas, né? Então, o desafio justamente ele se amplia. Essa sensibilização ela se torna sempre um pouco mais dificultada em estatais, né? Do mesmo modo, muito embora se tente, com o regramento da lei das estatais, profissionalizar a gestão, as indicações elas sempre passam por um crivo governamental, né? Então, assim, sempre também é um pouco mais dificultado tu identificar profissionais do mercado que tenham interesse em trabalhar em estatais, desenvolver a empresa, profissionalizar a gestão, né? Sempre há aquele estigma das empresas estatais e nós estamos, enfim, num trabalho constante e profícuo tentando superar. Quanto ao caso específico aqui da Corsã, nós tivemos recentemente a aprovação do chamado novo marco de saneamento, né? Foi recentemente promulgado, sancionado pelo presidente, Lei 14.026, que traz uma série de metas de eficiência, enfim, até 2033, a Corsã, por exemplo, e todas as estatais de saneamento terão que atingir níveis de universalização de água e esgoto próximos de 100%. Isso tudo vai demandar um nível de eficiência empresarial que até então não era demandado, até então inexistia. Junto com isso, a demanda também por financiamento, por capital, aumenta substancialmente. Então, qualquer investidor, financiador ou um eventual acionista que compre ações da Corsã, por exemplo, no mercado de capitais, ele vai querer saber se existem estruturas de compliance, se o seu dinheiro está sendo bem administrado, se a empresa age de modo profissional. Então, tudo isso acentua essa necessidade de profissionalização e essa necessidade
de fato, se efetivarem mecanismos de controle e de conduta adequada para as estatais. Então, assim, muito embora essas estruturas, esses instrumentos, eles se assemelhem muito a um regime empresarial clássico, nas estatais eu acredito que o desafio ele seja um pouquinho mais amplo, justamente pela própria natureza da empresa, né, e por alguns mecanismos próprios do funcionamento estatal. E Douglas, deixa eu perguntar um ponto que pode ser uma dúvida do pessoal em casa. Que quando a gente trabalha com compliance em empresas privadas, a gente tem toda uma parte de relação com terceiros, de due diligence, enfim, de controles, de integridade na cadeia de terceiros. Isso funciona da mesma maneira nas estatais? Como é que tem percebido essa relação com fornecedores em estatais? Ela tem o mesmo nível de integridade? Essa tua pergunta é bastante interessante, Giovanni. Eu vou responder sob duas perspectivas. Vou responder sobre a perspectiva nacional e vou responder sobre a perspectiva aqui do Rio Grande do Sul. Sob a perspectiva nacional, a lei das estatais ela estabelece, bom, para começo de conversa, né? Todas as estatais elas têm que fazer licitação, né? Não pode contratar igual qualquer empresa privada que, enfim, tem aquela flexibilidade de escolher o seu fornecedor que melhor se adequa à sua realidade e fazer a contratação. Nós aqui temos um regime de licitação, né? A lei das estatais ela estabelece que tem que ser criado um regulamento interno de licitações e contratos. Então, a Corsã ela está submetida a esse regulamento. Nesse regulamento, a empresa pode prever que vai efetuar due diligence, que vai determinar, por exemplo, que os fornecedores se adequem ao seu código de ética ou que justamente firmem compromisso de se adequarem àqueles mandamentos éticos e de conduta e de integridade, né? Isso, sob o ponto de vista da própria lei das estatais e do contexto nacional. O Rio Grande do Sul ele tem um contexto um pouquinho mais específico. Por quê? Bom, o Rio Grande do Sul ele criou a sua própria lei anticorrupção. Em 2018, o Rio Grande do Sul aprovou a Lei 15.228, que justamente regulamentou a lei anticorrupção no âmbito do Estado. E no âmbito do Estado, se criou a obrigação de demandar dos fornecedores a apresentação de programas de integridade, programas de compliance, após a contratação. Então, em até 6 meses da contratação, o fornecedor é demandado a apresentar o seu programa de integridade, que vai ser avaliado pela estatal. Então, aqui na Corsã, por exemplo, nós temos esse instrumento, digamos assim, de coerção dos seus fornecedores, de exigir que eles apresentem programas de integridade, e esses programas estarão sujeitos à nossa própria avaliação, né? Então, a Corsã ela pode demandar e avaliar esses programas. E quais são os requisitos que vocês têm observado no caso de fornecedores? Quais são os critérios que vocês têm utilizado para avaliar se esse fornecedor atinge esse requisito mínimo de um sistema de gestão de compliance? Vocês têm alguma métrica? Como é que vocês avaliam caso a caso? Isso eu vou te dizer assim, ainda é um desafio muito grande, tá? Nós estamos ainda em fase de implementação aqui na Corsã, tá? E o próprio Estado do Rio Grande do Sul também está em fase de implementação, porque a nossa lei de corrupção aqui, ela foi uma lei bastante arrojada, digamos assim, né? Pelos patamares que a lei estabeleceu, praticamente, eu diria assim, 90% dos fornecedores que firmarem contratos com a administração pública estadual, e isso se estende aqui a Corsã, terão de apresentar programas de integridade. Não é uma missão fácil. Assim como implementar um programa de integridade de uma empresa não é uma missão fácil, avaliar o programa de integridade de terceiros é uma missão tão difícil quanto, né? Porque além de administrar o teu próprio programa de conformidade, tu tem que avaliar os terceiros. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, a mesma métrica que nós utilizamos para formatar o nosso programa é a métrica que nós utilizamos para avaliar o programa de fornecedores, ou seja, estabelecimento de códigos de ética e de conduta, uma adequada política de integridade, políticas anticorrupção, treinamentos constantes dos empregados e dos próprios administradores, uma política de comunicação constante sobre o código de ética, mecanismos de incentivo à denúncia, né, os chamados whistleblowing, né, instruments, enfim, canais que protejam, inclusive, o anonimato do denunciante. Então, o que eu te diria é o seguinte,
toda a métrica que nós utilizarmos internamente para formatarmos o nosso programa de integridade, nós utilizaríamos para avaliar os programas de integridade dos fornecedores. É lógico que um fornecedor de maior porte, ele tende a ter um programa de integridade mais complexo, tende a ter estruturas específicas de compliance, né? A Corsan, por exemplo, tem uma área específica para isso, tem profissionais que trabalham especificamente nisso, né? Pensam nisso diariamente e se qualificam nisso, mas o que eu te diria é o seguinte, isso varia de empresa para empresa, né? Um fornecedor de porte menor, logicamente, ele eventualmente pode até terceirizar o funcionamento do seu programa de integridade, né? Sim. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que me parece que é um ponto que talvez funcione um pouquinho diferente numa estatal do que numa empresa privada, digamos que muito se fala nos canais de denúncia, né? Numa estatal, vocês têm um canal de denúncia separado da ouvidoria ou vocês juntam os dois na ouvidoria? Como é que vocês trabalham esse ponto internamente? Tem um comitê de ética que dá andamento para as denúncias? Como é que isso é feito? Sim, perfeito. Hoje nós temos um canal de denúncia que funciona tanto pela via de e-mail quanto pelo site da empresa. Então, o denunciante ele tem tanto a possibilidade de se identificar quanto de preservar o seu próprio anonimato, dependendo do tipo de denúncia, né? Tanto o comitê de auditoria estatutário, e aí por demanda da própria lei das estatais, recebe denúncias, né? E aí ele é um comitê formado por profissionais independentes de mercado, são 3 membros, quanto a comissão de ética recebe. Então, a comissão de ética hoje é formada por funcionários da empresa, enfim, que possuam reputação ilibada, que sejam exemplos de conduta, né? São nomeados pela administração e essas pessoas dão endereçamento para essas denúncias, né? Então, a depender da natureza da denúncia, ela é ou encaminhada para a auditoria interna ou ela é encaminhada para a área específica de corredoria, né? Que é um departamento, área jurídica chamado departamento de sindicâncias, né? Então, a depender do tipo de denúncia ou auditoria interna, se forem denúncias um pouco mais complexas que determinem aí a necessidade de uma investigação interna, aí auditoria interna, se não, diretamente para o departamento de sindicância, e aí vai ser aberto um processo de sindicância para justamente processar essa denúncia e dar o encaminhamento e eventual sancionamento das pessoas envolvidas, né? Mas nós temos uma comissão de ética, sim. E como funcionaria numa estatal, por exemplo, se numa licitação, se logo depois da licitação ou durante, vem uma denúncia que um participante da licitação estaria fraudando a licitação? Isso funciona de que maneira? Como é dado o processamento interno? Perfeito. Primeiramente, essa denúncia vai ser recebida, vai ser acolhida, e aí, como eu te narrei, né, como essa denúncia ela tende a ser uma denúncia que demande uma investigação específica, seria encaminhado para a auditoria interna, né, e a depender das conclusões desse trabalho da auditoria interna, a licitação, como ela estaria eivada de algum vício de ilegalidade, ela seria anulada pela própria administração, e aí, a depender de o quanto esse processo ele foi afetado por essa conduta licitante, ou ele próprio seria afastado e seria adjudicado o segundo colocado, ou o outro participante, ou a própria licitação seria anulada, né? Depender do nível aí dessa fraude, né? E no caso de já ter um vencedor, já ter um contrato em andamento, muda alguma coisa nesse processo ou não? Se descobrir que Aí teria algum processo justamente, de punição com o participante ou não? justamente, como esse contrato ele teria origem em um ato ilegal, eu entendo que eventualmente sim, a licitação poderia ser anulada e poderia ser entregue o objeto desse contrato ao segundo colocado. Ok. Não, tranquilo. Eu estava mais querendo mostrar para o pessoal de casa a questão de que, no caso de uma estatal, tem também um ponto de um processo ativo, né, de punição, enfim, que não necessariamente acontece no caso do setor privado, né?
A lei anticorrupção fala também do par. Justamente. Tá. Aplica às estatais ou não? Certo. Interessante, eu não tinha ido por esse viés de análise. Bom, além da questão administrativa, enfim, da própria tutela da administração de poder anular os seus atos, né, de ofício, lógico, claro, se eventualmente aí no âmbito da lei anticorrupção, de todos aqueles atos que estão tipificados na lei anticorrupção, na 12846, quanto no nosso caso específico aqui, a lei anticorrupção estadual, a 15228, haveria sim um processo administrativo de responsabilização e essa empresa envolvida, enfim, nessa fraude, ela poderia eventualmente, inclusive, ser proibida aí por um período longo de contratar com a administração, poderia sofrer multas que aqui no nosso caso iriam até um patamar de 60 milhões, né, em situações limite. Então, assim, claro, aí indo mais para o lado do sancionamento, né, a lei de corrupção ela é bastante gravosa, né? Então, claro, lógico, além do aspecto administrativo da licitação vir a ser ou anulada ou o fornecedor que se beneficiou desse ato irregular ser afastado da execução do contrato, ele vai sim estar sujeito aí a um processo punitivo, né? Isso, é isso que eu queria chamar a atenção, porque às vezes o pessoal em casa e mesmo aqui no canal, muitas pessoas me perguntam, tá, mas será que está mudando alguma coisa no Brasil? A gente fala de compliance, parece uma modinha, mas a gente que trabalha na área vê que essa realidade que tu estás descrevendo é muito diferente da realidade que a gente tinha há uns 10 anos atrás. Pode não ser perfeita ainda, pode ter, mas é um avanço considerável, né? A gente tem hoje um Sim. arcabouço jurídico que coloca as estatais num grau digamos assim, de comprometimento com a ética e com a compliance que a gente não tinha antes no Brasil, né? Não sei se é a sua opinião também, mas... Sim, eu acho essa tua colocação muito conveniente e o que eu posso te dizer dessa minha experiência, tanto de um lado do balcão como auditor, quanto agora como o compliance officer da Corsan, é que existem dois lados dessa moeda, né? Tanto o lado da necessidade do compliance pelo aspecto punitivo, sancionador, quanto o aspecto do compliance como melhor prática, né? A Corsan, por exemplo, essa necessidade de levantar capital, de acesso a novos mercados, ela já vem sendo demandada por adotar melhores práticas, por práticas de compliance. Existe um foco muito grande do mercado em instrumentos de denúncia, instrumentos de ética, instrumentos de integridade. Então, digo para quem está em casa assistindo, não é uma modinha, é uma demanda de mercado e, enfim, já existem pesquisas comprovando que empresas com mecanismos robustos de governança corporativa, e aí no conceito de governança corporativa incluo também os aspectos de compliance, de conformidade, elas têm uma tendência de terem melhor desempenho, de, enfim, terem uma lucratividade maior e com isso pagarem melhores dividendos, enfim, e terem suas cotações aí no mercado, enfim, constantemente mais valorizadas, né? Então, repiso e concordo com a tua opinião, acho que corroboro, não é uma moda, acredito que é um conceito que veio para ficar no Brasil, talvez seja um trabalho aí que vai demandar um esforço continuado, né, de pessoas como tu e agentes como eu, né, mas o que eu digo é assim, o mercado, ele já vem cobrando esse tipo de conduta das empresas, né? Acho que cada vez menos condutas que não sejam aquelas mais adequadas às melhores práticas e linkadas justamente a enfim, a um princípio de integridade, justamente, não vão mais ser aceitos, né? Não vão mais ser tolerados. Então, acho que esses conceitos chegaram no Brasil, a meu ver, já chegaram tarde, né? Mas chegaram para ficar, justamente. Acredito que é uma tendência e a gente vai ver isso se consolidar cada vez mais. Mas então, eu queria agradecer, Douglas. A gente está chegando aqui ao final desse nosso vídeo de hoje. Queria agradecer a sua participação. A gente teve um pouquinho de instabilidade na internet aí, algumas. Eu não parei o vídeo aí porque eu achei que não prejudicou o entendimento,
mas pedir desculpas aí que teve essa questão técnica envolvida. Queria te agradecer, então, Douglas, passar para dar umas palavras finais para o nosso pessoal de casa e depois a gente vai encerrar esse vídeo, mas queria já lhe agradecer pela sua participação aqui importante sobre esse tema e haverá outras para a gente aprofundar o tema também. Perfeito, Giovanni. Novamente aí, repito o agradecimento pelo convite, sempre me sinto honrado aí de debater contigo, que é uma grande autoridade no assunto, e humildemente tentei trazer um pouco aí da minha experiência, tanto como auditor, como agora o responsável pelo compliance de uma grande empresa estatal, e acredito que o desafio é grande, mas não podemos esmorecer, né? Acho que adotamos uma missão aí que eu considero muito nobre e que vai trazer muitos benefícios, tanto para as estatais, quanto para as empresas privadas e, de modo geral, para toda a economia nacional do Brasil. Tá? Então, agradeço e segue firme na missão. Obrigado, Douglas. Vamos ficando por aqui. Então, pessoal de casa, agradeço a audiência, divulgue o nosso canal para os seus amigos e amigas. Vamos fazer esse aqui o maior canal de compliance e ética corporativa do Brasil. Então, inscreva-se no canal, clique aí no sininho, divulga nas suas redes sociais e esteja sempre conosco. Siga o canal Compliance. Um grande abraço.